Em um mundo acelerado e barulhento, manter a fé e a espiritualidade é um grande desafio. As constantes informações e o ritmo ditado pelas redes sociais podem nos distrair e nos deixar espiritualmente frágeis. O excesso de preocupações cotidianas, como Jesus alertou, sobrecarrega o coração e nos afasta da comunhão com Deus. Muitos enfrentam a crise de fé, sentindo que Deus está em silêncio e a oração parece inútil. No entanto, a fé não é ausência de dúvida, mas a persistência na esperança, como exemplificado por Davi em seus salmos de angústia. É fundamental entender que a espiritualidade não se baseia em emoções ou sensações, mas sim na fundação da palavra de Deus. Assim como Jesus no deserto, a fé sólida é sustentada pela Escritura, não por recompensas ou sentimentos visíveis. Para fortalecer a fé, é preciso voltar ao essencial: tempo com Deus, leitura bíblica, oração e comunhão com outros cristãos. Essa renovação da mente, como Paulo orienta em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos protege de nos conformarmos com o mundo. Manter a fé hoje é um ato de coragem, pois significa ir contra a corrente. Jesus nos alertou que teríamos aflições no mundo, mas nos prometeu a vitória. Ter fé é uma resistência amorosa, um combate diário para permanecer conectado com a fonte de tudo. Como Paulo, a meta é lutar o bom combate e guardar a fé, pois a recompensa é a presença eterna de Deus. O texto anterior destaca o desafio de manter a fé em um mundo saturado de distrações. Mas, como podemos, na prática, superar essa saturação espiritual e cultivar uma fé mais resiliente? O mundo moderno nos bombardeia com barulho constante. Para ouvir a suave melodia da voz de Deus, como o texto menciona, é preciso criar um espaço de silêncio e solitude. Comece o dia sem o celular, dedicando os primeiros minutos à oração e à leitura da Bíblia. Isso ajuda a renovar a mente e a definir a direção do seu coração antes que as preocupações do dia a dia o sobrecarreguem. A fé é nutrida pela palavra. Em tempos de incerteza, a Bíblia é a nossa fundação. A leitura regular e a meditação nas Escrituras nos dão clareza espiritual e nos lembram das promessas de Deus. A palavra não é apenas um livro de histórias, mas uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, guiando-nos em um mundo confuso. Crises de fé acontecem. Sentir que Deus está em silêncio é uma experiência que até mesmo heróis da fé, como Davi, vivenciaram. A chave é a persistência. Continue orando, mesmo quando não sentir nada. A fé não é uma sensação, mas uma jornada de obediência e confiança, mesmo sem recompensa visível. A oração constante nos conecta à fonte de toda a força. A espiritualidade não é uma jornada solitária. A comunhão com outros cristãos fortalece a nossa fé. Compartilhar lutas, orar juntos e encorajar uns aos outros nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos na batalha. Permanecer conectado com a comunidade de fé nos dá apoio e nos motiva a guardar a fé. 2 Timóteo 4:7. A fé, nos tempos atuais, é um ato de resistência. É um desafio diário de escolher a confiança em vez da ansiedade, a quietude em vez do ruído, e a palavra de Deus em vez das vozes do mundo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje, o Senhor nos convida a refletir sobre um dos maiores desafios da vida cristã: manter a fé viva e a espiritualidade clara em um mundo cada vez mais conturbado. Estamos cercados por distrações. Vivemos dias em que tudo é corrido, tudo é urgente, tudo é barulhento. Parece que não há mais espaço para o silêncio, para a escuta da alma, para o recolhimento diante de Deus. Muitos até buscam a fé, mas se sentem perdidos, como se não conseguissem mais ouvir a voz do Senhor. Mas será que isso é novidade? A palavra nos mostra que desde os tempos antigos, homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos de silêncio, dúvida, crise e escuridão. Mas também nos mostra que é possível vencer, que é possível guardar a fé mesmo quando tudo ao nosso redor parece desabar. O apóstolo Paulo, ao final de sua vida, não disse que teve uma vida fácil. Ele disse: "Combati o bom combate." Ou seja, ele reconheceu que a vida de fé é uma batalha. Uma luta diária contra as distrações, contra as tentações, contra a desesperança. E ainda assim, ele termina dizendo: "Guardei a fé." E é sobre isso que precisamos falar hoje. Como guardar a fé no meio da tempestade? A fé não é um sentimento, é uma decisão. Hebreus capítulo 11 versículo 1 nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, fé não é sentir, é crer mesmo quando não se sente nada. A fé não depende das emoções,
Ela é uma convicção. E essa convicção precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Se sua fé está fraca, pergunte: quanto tempo você tem dedicado à palavra? Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Sem alimento, até a fé mais forte adoece. Espiritualidade é comunhão com Deus, não performance. Muitos hoje estão cansados espiritualmente porque estão tentando parecer espirituais, em vez de simplesmente se relacionar com Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A verdadeira espiritualidade não acontece no palco. Ela acontece no quarto, no coração ferido, no silêncio da alma. Deus não busca uma apresentação, Ele busca a intimidade. 3. Em tempos de confusão, volte ao essencial. Quando tudo parecer fora do lugar, volte ao básico. Oração, leitura da palavra, louvor, comunhão com os irmãos. Não é novidade, mas é isso que nos sustenta. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Hoje, muitos estão tropeçando porque querem viver pela própria luz, mas a única luz que ilumina verdadeiramente o caminho é a luz da palavra de Deus. Mesmo os santos enfrentaram silêncio e dor. Você não está sozinho na sua luta. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou sangue em oração. E na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Se até o Filho de Deus enfrentou o silêncio e a dor, quem somos nós para achar que não passaremos por noites escuras da alma? Mas a boa notícia é que a cruz não foi o fim. Após a noite escura, veio o alvorecer da ressurreição. E essa é a promessa para nós. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30. Guardar a fé é resistir com esperança. O mundo está tentando nos fazer desistir. Desistir da oração. Desistir da igreja. Desistir da esperança. Mas nós fomos chamados para resistir. Não com violência. Não com ódio. Mas com fé, com amor, com perseverança. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é para mim e para você. Aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Aqueles que guardam a fé verão a glória de Deus. Meus irmãos e irmãs, manter a fé nos tempos atuais é um ato de resistência espiritual. Mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Jesus prometeu: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Por isso, não desista. Não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de crer. Seja qual for a luta que você está enfrentando, guarde a fé. Porque no fim da corrida, há uma coroa preparada para aqueles que permaneceram firmes. Como Paulo, que no fim da vida, pôde dizer: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém. Que o Senhor nos sustente, nos renove e nos mantenha fiéis até o fim. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal. Aqui, todos os dias, você encontra palavras de fé, orações profundas e reflexões que fortalecem sua caminhada com Deus. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que edifica a alma. Compartilhe essa bênção com mais vidas. Vamos juntos espalhar a luz do Evangelho. Que a paz do Senhor esteja com você e que sua fé se renove a cada novo vídeo. Inscreva-se agora e caminhe conosco nesta jornada de fé.